Olá, o meu nome é Bruno Campelo, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e eu estou aqui para apresentar o último vídeo da série sobre os erros mais comumente cometidos com relação à pandemia da Covid-19 e agora falando a respeito do quinto erro, que é subestimar os custos humanos das medidas restritivas. O assunto a ser tratado aqui é basicamente o seguinte: é muito comum ver na boca de governantes, a mídia e até de especialistas científicos de que, sim, as medidas restritivas, o isolamento social, quarentena, etc., essas coisas têm um custo econômico bastante elevado, mas que a vida humana vale muito mais e, consequentemente, todos os sacrifícios econômicos são válidos para que a vida humana seja preservada. Em princípio, discurso muito bonito e um discurso que soa eticamente poderoso, exceto pelo pequeno fato de que as pessoas estão negligenciando a realidade de que economia é vida. A vida depende da economia de maneira muito forte, certo? É fácil a gente saber isso quando a gente simplesmente olha para as estatísticas no Brasil e descobre que existem algo como 38 milhões de pessoas que ganham a vida como ambulante nesse país e são pessoas que usualmente ganham de manhã o dinheiro que eles vão usar para comer à noite. Aí para essas pessoas, lockdowns e quarentenas e outras coisas, eles não representam apenas uma cessação de lucros ou uma inconveniência, né? Isso significa realmente insegurança alimentar e problemas para ter acesso a medicamentos, serviços de saúde e várias outras coisas. Então é uma consideração verdadeiramente importante. Vamos olhar isso aqui um pouquinho mais em detalhes. Bom, todos sabem que o isolamento social, as medidas de fechamento, os quarentenas e os lockdowns têm custo econômico. Isso não chega a ser novidade. Agora, talvez nem todo mundo se dê conta de exatamente o tamanho desse custo, né? Ou pelo menos o quão grande ele é. Porque no caso específico do Brasil e também para diversos outros lugares do mundo, o isolamento social e as medidas restritivas devem produzir uma queda de aproximadamente 7% no produto interno bruto. Deve haver um aumento de 100% ou talvez até mais no desemprego, uma redução de 40% da emissão de notas fiscais e, consequentemente, o impacto substancial na arrecadação fiscal, queda de mais de 25% no varejo, queda nas bolsas de valores chegando até 60% em alguns segmentos, aumento no déficit do setor público para mais do que 550 bilhões de reais e assim por diante. Então, sim, são custos realmente estratosféricos. Mas não é só de dinheiro que nós estamos falando aqui, porque dinheiro tem uma relação direta com vida, como já foi argumentado aqui por mim antes. Aí vamos ver exatamente como é que se traduz em termos de vidas humanas propriamente ditas. Bom, primeiro, segundo estudos, no Brasil, cada 1% de aumento no desemprego eleva a mortalidade anual em 0,5 habitantes por cada 100 mil. Traduzindo para um país de uns 214 milhões de pessoas, alguma coisa perto disso, isso dá mais de 4 mil pessoas por ano para cada 1% de aumento no desemprego. Lembre-se que a expectativa é um aumento de 100%. A realização de exames preventivos e cirurgias não eletivas, que são coisas extremamente importantes para a manutenção da saúde e da vida, cai em 20% ou mais. As pessoas fazem menos mamografias, exame de próstata, verificações de diabetes, de doenças cardiovasculares, etc, etc. Aí há uma queda de 20% em tudo isso, com o subsequente aumento do risco para a vida dessas pessoas. Os índices de doença mental e suicídio são estimados em aumentarem até 100%, talvez até mais. A violência doméstica e o abuso, tanto de mulheres como também de vulneráveis, tendem a aumentar em aproximadamente 100% também. A desnutrição, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo, deve aumentar 100% ou mais.
Essas e muitas outras coisas são custos humanos diretos de medidas restritivas, que precisam ser contabilizados em qualquer decisão a respeito do assunto. Mas existem ainda outras considerações de natureza moral, de dignidade e de direitos humanos. Por exemplo, as medidas restritivas, por definição, elas envolvem a restrição a direitos individuais muito básicos, como, por exemplo, o direito de ir e vir, a liberdade de associação, o convívio familiar, o livre comércio, a liberdade de se vestir sem a obrigatoriedade de usar uma máscara, liberdade de culto. Todas essas coisas são colocadas em suspenso, dependendo do grau das medidas restritivas, mas são coisas que são tão fundamentais aos seres humanos que são considerados como direitos básicos e ainda por cima se pode fazer um bom argumento de que são as coisas que nos tornam realmente humanos. Para piorar as coisas, no atual clima político brasileiro e até mundial, essas restrições estão agora se expandindo para incluir liberdade de pensamento e expressão. Já existem muitas redes sociais e muitos veículos de comunicação pública onde você advogar a ideia de que talvez a pandemia não seja tão apocalíptica assim, ou que talvez o isolamento social não seja tão positivo assim, ou talvez uma reabertura do comércio seja importante, etc., já está sendo tratado em alguns desses lugares como sendo uma ofensa grave, como sendo um fake news ou qualquer outro discurso considerado como sendo inadequado e, consequentemente, censurado. Esse conjunto de coisas tem levado a protestos no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, na Índia e em vários outros lugares, inclusive com episódios de violência. Então, fora os custos econômicos, se tem o custo, sim, de vidas humanas e sofrimento humano diretamente, e ainda se tem custos, aquilo que se poderia chamar de a moral e a dignidade humanos. Vamos lá. Bem, então, com isso nós vemos o seguinte. As chamadas medidas restritivas ligadas a isolamento, quarentena, lockdowns e afins, elas têm enormes custos econômicos que não se manifestam apenas em termos de margens de lucro de grandes empresas, mas elas se manifestam sim em termos de sofrimento humano e de vidas humanas de uma enorme parte da população nacional e até mundial. Na verdade, tal implicação ou tal repercussão pode ser até um dos motivos pelos quais, quando se compara a mortalidade por todas as causas nessa época atual com a de mesma época em anos anteriores, a gente encontre níveis tão mais elevados. É certo que a pandemia matou um bocado de gente e que a mortalidade aumentou por esse motivo, mas uma boa parte da mortalidade geral também pode estar sendo gerada por causa dessas repercussões econômicas das medidas de restrição. Nós temos ainda também o fato de que essas medidas restritivas envolvem a violação de direitos humanos básicos que tornam as pessoas pessoas, direitos de ir e vir, liberdade de expressão, de associação, etc, etc. Então, isso em si é um dano e talvez até explique por que, como foi visto no último vídeo, é tão difícil se controlar o isolamento social com medidas governamentais. Bom, então, em suma, chegando ao final dessa série de vídeos a respeito das 5 questões que são tomadas de forma errada a respeito da Covid-19 por mídia, governo e até por muitos cientistas, a gente chega à seguinte conclusão. A pandemia de Covid-19 ela é muito séria, mas o pior dela já passou no Brasil, no mundo e até em locais muito específicos como Pernambuco, por exemplo. Outra coisa é o seguinte, é que a percepção de que a situação
da pandemia está piorando, ela surge essencialmente de erros na observação e interpretação dos dados. Também se tem que as medidas restritivas, particularmente o isolamento social, têm se mostrado inúteis ou até prejudiciais para o controle da pandemia de Covid-19, são difíceis de implementar e de controlar e têm em si custos em termos de sofrimento e vida humanos. Aí qual é a conclusão que se chega em função de tudo isso? Bem, eu deixo essa interpretação e avaliação das implicações disso para vocês, ok? Por enquanto é só, fico por aqui, desejo o melhor para todos e até mais.